Alunos, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai falar sobre como configurar a estética de listas usando CSS. Então a gente aprendeu como já fazer listas, sejam elas ordenadas ou com marcadores, usando HTML. Mas a gente também consegue mudar um pouco a estética delas usando algumas propriedades CSS que a gente vai aprender hoje. Então hoje a gente vai aprender como formatar nossas listas usando CSS. A gente vai aprender 4 novas propriedades que se aplicam às listas, que são a list style image, a list style type, a list style position e a list style, que é uma propriedade resumo que consegue configurar as outras 3 de uma vez. Para isso a gente está supondo que eu tenho um HTML que descreve o conteúdo de uma lista, que nem nesse visual que a gente tem aqui, que tem um parágrafo e depois eu tenho uma lista ordenada com número com 6 itens. A primeira propriedade que a gente vai ver é a list style image. Com ela, a gente consegue inserir uma imagem como um marcador. Então, por exemplo, usando a propriedade list style image, no valor dessa propriedade você vai usar o seguinte formato: URL, abre parênteses, e aí o caminho relativo ou absoluto da imagem que você está querendo utilizar. O padrão seria none, ou seja, uma imagem não utilizada como marcador. Então, um exemplo seria esse 2HTML aqui. Na parte do body, eu tenho o seguinte: eu tenho um parágrafo aqui que está escrito instalando o seu novo sistema operacional e eu tenho uma lista ordenada. Eu sei disso por causa que eu estou usando a tag OL aqui. E dentro da OL eu tenho 6 itens de lista, que os 3 primeiros estão aparecendo. Como a gente viu no slide anterior, uma OL, quando a gente usa uma lista ordenada, o ordenador padrão é o número. Mas imagina que você quisesse usar uma imagem no lugar. Você pode usar a seguinte regra CSS. OL aqui é o seletor dessa regra CSS, está selecionando o quê? Qualquer lista ordenada. E aí list style image como propriedade, URL item JPG. Então isso aqui vai configurar, em vez de você usar um marcador ou então um número, uma letra para aquela lista, você vai usar uma imagem, que nem nesse exemplo aqui. Então imagina que essa imagem item.jpg aqui, ela tem esse visual aqui. Então, por se tratar de uma imagem que vai ser utilizada como marcador numa lista, geralmente isso aqui é uma imagem bem pequena, tá? Se for uma imagem muito grande, não vai ficar legal, não vai ficar esteticamente visual. Então, quando usando imagens como marcadores em listas, utilize imagens bem pequenas. E aí você, no lugar, em vez de ter esse visual aqui antes com números, e aí você pode usar uma imagem. Então, isso que é a propriedade list style image. Não se esqueçam, então, de usar também o seguinte padrão para o valor da propriedade: URL, abre parênteses, caminho relativo absoluto da imagem, fecha parênteses. Outra propriedade é a list style position, que vai definir a posição dos marcadores. Tem 2 valores possíveis: o outside, que é o valor padrão, que seria do lado de fora em português, e o inside, que seria do lado de dentro, que é a outra opção que você pode mudar. Então, se você tiver, por exemplo, itens de lista que abrangem mais de uma linha, que nesse primeiro item de lista aqui que tem 2 linhas, esse outro aqui que tem 2 linhas, o outside, o padrão, faz com que o marcador, a próxima linha, ela fica alinhada com a primeira linha e não com o marcador. Se você usar o inside, que algumas pessoas preferem, a segunda linha ou mais linhas que existirem num determinado item, elas vão ficar alinhadas com o marcador. É uma pequena mudança visual que você consegue fazer em listas. Lembrando que outside é o valor padrão e inside é o valor que alinha a segunda ou demais linhas com o marcador. Aqui nesse exemplo, eu estou usando também ao mesmo tempo o list style image, para estar usando uma imagem aqui como marcador. Tem a list style type. Então, caso vocês se lembrem, existiam umas propriedades, uns atributos em HTML que a gente conseguia utilizar para mudar, por exemplo,
como era ordenada uma lista, em vez de números, por exemplo, usando letras ou letras gregas, letras maiúsculas. Você também consegue fazer isso em CSS, então separando mais ainda a estética, deixando para o CSS e o conteúdo para o HTML. Então aqui existe um arquivo que eu vou abrir daqui a pouco, 5HTML, que mostra vários exemplos do uso dessa propriedade aqui, que é a list style type, que tem todos esses valores aqui, que daqui a pouco eu mostro eles nesse arquivo 5HTML. Então vai configurar o tipo do marcador dos itens da lista. Então são muitos valores, a gente vai ver a aparência do marcador de acordo com o valor dessa propriedade. Então, vou aqui no 5HTML, vou abrir ele primeiro no editor de texto. Deixa eu dar um zoom aqui. Ctrl não, está. Como que... Deixa eu exibir primeiro. Então, é isso aqui. Os tipos de itens de lista podem ser disk, que é disco, circle, que é um círculo não preenchido, square, que é quadradinho, decimal, que são números, decimal leading zero, que aí tem um zero na frente, lower Roman, que é o romano minúsculo, upper Roman, que é o romano maiúsculo, lower alpha, que é alfabético, né, minúsculo, upper alpha, que são letras maiúsculas, lower Greek, que são letras gregas minúsculas, lower Latin pra gente que usa uma língua portuguesa que é baseada em latim. Lower Latin é a mesma coisa que lower alpha, mas isso não é verdadeiro para qualquer língua que existe nesse mundo. Upper Latin, que é letras de latim, né, maiúscula. E aí tem as partes que eu não entendo tanto, porque hebreu, armênio e símbolos em japonês e afins. Tá. Como que foi feito esse CSS aqui, esse HTML? Então, no body eu tenho um parágrafo testando os tipos de listas, e aí eu sempre tenho uma régua horizontal e depois uma lista ordenada. E cada lista ordenada tem um identificador diferente. Então, o identificador dessa aqui é A, depois B, C, D. E para facilitar a vida, lembrar qual que é o valor da propriedade que foi usado em cada um desses identificadores, aí eu repeti o nome dos valores da propriedade aqui. No CSS lá em cima, isso aqui é um CSS local. Então, dentro da propriedade style, eu tenho essas regras CSS aqui. Então, por exemplo, aqui está falando essa primeira regra. Para o seletor, para elementos com identificador A, eu vou usar um tipo de estilo de lista none, que é esse aqui, que é não usar nada. Depois tem o disk, circle. Então, observem que para cada identificador que apareceu em cada lista aqui, eu usei um valor diferente. Então, para usar essa propriedade, você tem um seletor, abre chaves, o nome da propriedade, que é list style type, e você tem todas essas opções de valores aqui, que vão dar esses visuais aqui. Esse é o list style type. E por fim, a gente tem a propriedade, resumo assim, que é a list style, que ela pode ser usada uma única vez para definir as outras 3 características. Lembrando que nessas propriedades resumos, a ordem dos fatores é importante. Então, primeiro vem o valor da list style type, depois da list style image e depois da list style position. Apenas um pequeno comentário aqui, não faz sentido se você configurar a imagem uma imagem como marcador dessa lista, também falar que eu quero, tipo, números romanos maiúsculos, porque você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Então, geralmente, você usa list style type aqui ou list style image. Tá, então, nesse exemplo aqui, eu tenho falando que elementos com identificador lista vão ter estilo de lista square, que é o quadrado como marcador, e outside, que é o valor de posição padrão, que é o valor que quando a segunda linha está alinhada com a primeira. Para listas é só isso mesmo que a gente tem. Aqui tem um resumo delas. Pequenas coisas, por exemplo, com a list style image, lembrem-se de usar o formato, URL, abre parênteses, e aí o caminho relativo, o caminho absoluto da imagem. Então, lembrando, list style image vai configurar uma imagem como marcador dos itens da lista.
O List Style Position vai configurar onde os marcadores dos itens da lista serão colocados, o valor padrão outside. E o List Style Type vai configurar o tipo do marcador dos itens da lista. Esse conteúdo é um pouco mais breve, é mais focado em lista, e essas são as propriedades que a gente vai aprender hoje. Depois vocês vão ver um exercício sobre isso. E para essa videoaula é só. Tchau!